Rapaz, pense numa saga épica, atemporal, maior que a própria vida, que mostra, em meio às adversidades mais tenebrosas, as potencialidades mais luminosas da espécie humana. Achou muito? Ainda falei foi pouco. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, autor merecidamente laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Uma obra-prima da literatura mundial, certamente um dos melhores romances escritos no século XX. Apesar do tamanho pequenininho, a letra é miúda, menina. É um colosso em todos os sentidos, viu? Sensacional. A história se passa na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, né? É uma família, em meio a tantas outras, que é obrigada a abandonar o seu local de pertencimento, a fazenda onde eles cultivavam, arrendando, né, o terreno, cultivavam algodão no Oklahoma, e eles são obrigados a partir uma grande marcha para o oeste, né, porque o advento dos tratores, a chegada dos tratores, além da crise econômica, né, faz com que as famílias sejam expulsas de sua terra, porque um trator faz o trabalho de 10 famílias, né? E aí já de cara, né, eu já trouxe, né, achei uma sincronicidade, eu estar lendo esse livro quase 100 anos depois, e a gente está assim, no limiar de uma transformação igualmente marcante na sociedade, pois a gente está tendo novamente o advento tecnológico, que é o trator da IA passando por cima e ameaçando a perda dos empregos, né? Embora trazendo também potencialidades luminosas para a espécie humana. Porque o problema não é o trator e não é a IA. É a galera que usa o trator para explorar os outros, é a galera que usa o IA para trazer mais e mais desigualdade ainda no planeta, né? Então, essa família, né, que é o cerne dramático de As Vinhas da Ira, né? Ela tem como protagonista o Tom Joad, que a cena inicial é sensacional, mostra ele chegando num daqueles cafés, né, de beira de estrada, com posto de gasolina, e a descrição que se faz deles, só por aí você já vê a marca de um mestre, né, que mostra o Tom chegando com a roupa estalando de nova, mas de baixíssima qualidade, né? Que figura é essa? É porque aí a mão cheia de calos, né, uma fala meio truculenta, mas assim muito sincero, e aí vai se revelando aos poucos que ele acabou de sair do presídio, onde ele cumpriu pena por ter matado um homem em uma briga causada numa festa, uma coisa besta, se desentenderam, o cara chegou para cima dele com a faca, ele pegou uma pá, rachou a cabeça do cara, e aí ele cumpriu anos e anos de pena, por bom comportamento foi liberado. Isso é o início da história, tá? Não estou dando spoiler nenhum, é o início da história. E ele vai procurar sua família. Quando chega em casa, descobre que a família está preparando para fazer o seu grande êxodo, porque não tem mais condições de sobrevivência no seu local onde todos viveram, todos cresceram, inclusive, né, os antepassados, né? E essa constituição, a construção da família, depois que acabei o livro, eu fiquei refletindo assim, como foi um trabalho assim, que certamente foi muito assim, bem concebido nos mínimos detalhes, a constituição da família. Você tem o Tom como digamos, o grande protagonista, né? E ele tem um irmão mais velho, o Noah, que ele assim, muito caladão, porque ele teve um problema no nascimento. O pai dele teve que fazer o parto, estava sozinho com a mãe, teve que fazer o parto e acabou puxando na cabeça do menino de um jeito indevido, e até hoje ele tem uma culpa, né? Isso para você ver como tem nuances, porque isso tudo são elementos que vão trazendo, né, com uma profundidade dramática. O outro irmão mais novo, Al, é mais assim, ainda muito imaturo, né, fica querendo tirar onda, querendo aparecer, aquela coisa meio imatura, mas que vai sendo burilado ao longo da história, né? Tem a irmã, que é a Rosa Charn, Rosa de Saron, que está grávida e recém-casada com o Connie, né? Também os dois bem novinhos, assim, muito deslumbrados com a vida, e as duas crianças, Ruth e Winfield. Além deles, você tem a mãe e o pai, o avô e a avó, que não chegam a ser nomeados. Isso é muito interessante, eles não têm nome. São a mãe, o pai, o avô e a avó.
E assim, eu já estava gostando do livro, né? Mas chega um momento que ele faz uma descrição da mãe que me arrancou lágrimas de emoção, porque eu vi minha própria mãe sendo descrita ali. E aí você vê a força da literatura, porque uma história que se passa na década de 30 nos Estados Unidos, 100 anos depois eu aqui na Bahia consigo encontrar uma conexão tão forte que me emocionou até as lágrimas, né? Isso tudo, gente, eu estou falando assim, é um livro que é tão difícil de você resumir, porque é uma obra realmente do tamanho da vida, né? A grande definição do romance, né, é uma obra de arte que procura expressar uma totalidade. Sem dúvida nenhuma, As Vinhas da Ira expressa de forma brilhante essa totalidade. E essa família parte, né, nessa marcha para o oeste, que eu achei muito interessante, porque é um arquétipo norte-americano, né, a coisa dos colonizadores, né, que vão desbravar o oeste, enfrentar os selvagens, sei lá o que, aquela história toda, no seu processo de colonização, de exploração, de matança, genocídio, enfim, né? Mas aqui ele desconstrói essa história, porque é uma nova marcha para o oeste. Eles vão do Oklahoma para a Califórnia, porque receberam, são distribuídos milhares de folhetos, né, mostrando imagens de fazendas belíssimas de laranja, onde todos podem trabalhar, que está precisando de trabalhadores. Eles partem. Essa família toda que eu falei ainda tem a figura do Casey, que é uma figura sensacional também, que era um pastor, que ele tem uma crise de consciência e decidiu deixar de ser pastor, mas ele está buscando um caminho verdadeiro, né? É uma figura muito marcante também no livro. E essa galera toda se enfia dentro de um caminhão aos cacarecos, caindo ao pedaço, e sai quase sem dinheiro nenhum, porque eles são o tempo todo explorados. Em cada etapa do processo vai mostrando a ganância, um sistema extremamente opressivo, se fazendo valer da necessidade do pobre para deixar o pobre mais miserável ainda e deixar o rico mais rico ainda, né? Inclusive esse panfleto, né, que promete um emprego, na verdade é uma estratégia, porque eles para cada vaga, eles querem que chegue 20, 30, 40, 100 pessoas para se oferecer para uma vaga só, para que eles possam contratar a um preço mísero, né, desumano, que mal dá para comer, né? E aí qualquer pessoa que proteste é imediatamente logo chamar: você é vermelho, vou chamar a polícia para cuidar de você. Isso é uma constante. Até que tem hora que chega lá fulano: rapaz, que negócio é esse de vermelho? Você está me chamando de vermelho? Que é isso, vermelho? Aí o cara fala assim: vermelho é um desses chefes DP que fica pedindo 30 centes por hora quando eu só quero pagar 25. Aí o cara: peraí, mas eu não sou CDP nenhum, mas eu quero ganhar assim. Se for assim, todos nós somos vermelhos. Olha que passagem sensacional. E aí nisso ele chama a polícia, que está, né, claro, a serviço dos detentores do poder financeiro, né? E tem uma frase: você não sabe que a polícia chama de vagabundo todo mundo que ela não gosta? E aí o vermelho vagabundo é para tomar lapadas. E aí a gente vai tendo cenas assim muito marcantes, muito dramáticas. Assim. É uma leitura extremamente exaustiva, não por conta da prosa em si, que é muito bem escrito com muita habilidade, muito talento, né? Mas ele realmente consegue nos colocar na boleia desse caminhão, e a gente sofre junto com a família cada agrura, cada humilhação, cada exploração. Quando finalmente chegam, vocês já adivinham, não é spoiler nenhum, que só aumenta o sofrimento. Mas não fica nisso. Ele traz, assim, em meio a tanto sofrimento, tanta humilhação, tantas trevas, né? Ele mostra a força da solidariedade em meio a condições de grande adversidade, como brilha no mundo, né? E aí você percebe que tem uma proposta, não é só a crítica social, mas eu sinto que ele tem uma visão espiritual muito forte, né? Que permeia a construção do livro, a construção da história, e que traz uma perspectiva de imorredora esperança, culminando na cena final, que ao lê-la com os olhos encharcados de lágrimas, a cena que me evocou
foi a da Última Ceia da Capela Sistina, né? Não porque tem nada a ver, mas no sentido de estar diante assim, de uma grande obra de arte. Sem palavras para louvar esse colosso, que inclusive rendeu um filme maravilhoso, né, dirigido pelo John Ford, que eu tô doido para assistir. Vou assistir em breve com o botãozinho, viu, Fabíola? Prepara a pipoca. Beijo, beijo.